Então, muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores. O público também nos vai poder ver através desta transmissão digital, nesta nossa última reunião antes do Natal, nossa reunião dia 16 de dezembro, hoje excepcionalmente é uma sexta-feira, às 10h30 da manhã. Passávamos então à apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não. Então ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito bem, mas é aprovada por unanimidade na mesma. Passamos então ao período antes da ordem do dia. Queria saber quem se quer inscrever. Senhora Vereadora Anabela Cardoso. Senhora Vereadora Célia Azevedo, Senhor Vereador Paulo Portela, Senhor Vice-Presidente, Senhora Vereadora, faz favor. O Senhor Vereador José Lima também. Senhora Vereadora, faz favor. Muito bom dia a todos. Portanto, eu queria aqui deixar o registro de que no dia 7 de dezembro tivemos no Auditório Municipal uma iniciativa para todos os alunos do primeiro ciclo das escolas de Baião, que foi uma peça de teatro infantil designada Uma Aventura pela Igualdade, que tinha como objetivo sensibilizar as nossas crianças para a importância da temática da igualdade entre géneros. Dizer ainda que durante este período nós tentamos ajustar a programação do Auditório Municipal com atividades mais direcionadas às crianças e, portanto, tivemos já no fim de semana passado a peça de teatro O Meu Avô Consegue Voar, uma peça de teatro de marionetes pela Companhia Mandrágora, que teve uma boa adesão do público. Este fim de semana temos um filme da Disney, O Estranho Mundo. Depois, no domingo, haverá o concerto da Banda de Música da Ancede. No dia 23, a festa de Natal da Baião Dance. Depois, a audição de Natal da Escola de Música no dia 30. E também no dia 23, a Baião Ritmos vai promover uma festa de Natal na tenda do Mosteiro da Ancede. Para além disso, teremos também, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, o caminhão de Natal a passar pelas freguesias do Conselho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Muito bom dia, Sr. Presidente, aos presentes e às pessoas que nos vão ouvir lá em casa. Iniciava a minha intervenção desejando a todos os baionenses um santo e feliz Natal e umas festas felizes, cheias de saúde e alegria na companhia daqueles que mais gostem, uma vez que pela marcação da próxima reunião já ultrapassará a época natalícia. Depois, agradecer o convite que nos foi endereçado para estarmos presentes na Festa de Natal Sénior, a qual achamos muito oportuna e muito necessária para a nossa população de idade maior. Eu gosto particularmente desta definição, acho que é a palavra que melhor adjetiva esta população. Pessoas de idade maior, maior em conhecimento, maior em experiência, maior também em idade, mas maiores. E deixar aqui, se calhar, lançar aqui um desafio às nossas associações culturais, recreativas, para que direcionem, não quero com isto dizer que algumas não façam, claro que vão fazendo, mas que direcionem mais atividades para esta faixa etária, porque fruto da pandemia e do envelhecimento também, que é um facto, estas atividades podem aqui dar uma ajuda para que se minimizem os riscos do isolamento social e até de algumas doenças mentais, deixar aqui este desafio. Agradecer também o convite que nos foi endereçado pela Associação de Trabalhadores desta autarquia, na pessoa do Sr. Engenheiro José Manuel, a qual agradecemos profundamente e que estaremos presentes com todo o gosto. Parabenizar também a Comissão de Proteção de Menores,
pelos seus 22 anos de existência, na pessoa atualmente da sua Presidente, doutora Arlete Miranda, de todas as pessoas que por lá passaram nestes 22 anos, como elementos da Comissão Restrita, das Comissões Alargadas, portanto, deixar aqui registado que valorizamos o trabalho, às vezes, cuja visibilidade às vezes não é muita, mas que é um trabalho que se faz em prol da defesa das crianças que estão em perigo das crianças e dos jovens que estão em perigo no nosso concelho. E dizer também relativamente ao seminário que aconteceu ontem no Auditório Municipal, dizer que foi um excelente evento, muito bem moderado por ilustres baionenses, Dr. Pinho Silva, Doutora Rosário Loureiro, e cujos painéis também se revelaram de muita qualidade. Acho que todos nós aprendemos mais, ficamos mais capacitados até para lidar com estas situações, portanto, foi um evento muito bem conseguido. Parabéns a todos os intervenientes, a quem fez e colaborou e fez tudo para que fosse um evento de sucesso. Agora, em relação às intempéries e, portanto, às chuvas que têm caído no território, com mais gravidade em algumas zonas do país, menos na nossa, felizmente, saber aqui se temos registro de alguma situação mais gravosa e se o Gabinete de Proteção Civil tem tomado algumas iniciativas no sentido de minimizar, digamos, o efeito destas intempéries no nosso concelho. E agora trazia aqui uma questão que já trouxe na reunião anterior, portanto é uma questão reincidente, mas nós na altura não ficámos muito esclarecidos sobre a questão e entendemos-la um bocadinho vaga, que são as visitas de estudo. Portanto, tanto que nos foi dado a perceber, as visitas de estudo para os segundo, terceiros ciclos e secundário dependem da ação social escolar e, portanto, do Ministério da Educação. E os alunos terão com participação ou não mediante os subsídios que lhes são atribuídos pela ação escolar, escalão A ou B, e digamos, a sua comparticipação tem a ver com esses subsídios. Relativamente ao primeiro ciclo e pré-escolar, foi-nos dado a perceber que dependem da autarquia. Portanto, dependendo da autarquia, parece-nos não haver, e dado que nos foi respondido que havia uma verba e depois seria gerida de acordo com cada agrupamento, julgámos que devia haver aqui um regulamento, se calhar, porque não há uma verba específica para as visitas de estudo, que devia haver, se calhar, aqui um regulamento até como complemento de apoio à família, que tivesse ali explícito a quem se dirigia ou a que se dirigiam estes apoios, portanto, às visitas de estudo, alimentação, aquisição de materiais. No nosso entendimento, devia haver esse tipo de regulamento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Bom dia, cumprimentar o Sr. Presidente de Câmara, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, os colaboradores da autarquia e todos aqueles que nos vão ver lá em casa nos próximos dias. Deixando, tal como a minha colega fez aqui, deixando a todos um desejo de um Feliz Natal e que tudo recorra para o melhor. Mas, fundamentalmente, e para aqueles que nos últimos tempos, porventura, foram confrontados com notícias ou factos menos bons na sua vida pessoal ou familiar, eu queria deixar aqui um abraço e que tenham força para enfrentar as dificuldades que a vida, por vezes injustamente, ou muitas vezes injustamente, nos traz. Para esses, um abraço especial. Depois, queria também felicitar as empresas de Baião que foram premiadas no último mês, umas com o PME Líder 2022 e outras com o PME Excelência 2021.
distinções que são atribuídas pelo IAPMEI, e queria aqui também desafiar as empresas de Baião que se esforcem para que este grupo cada vez aumente mais. Penso que é importante para o Conselho de Baião cada vez termos mais empresas com estas distinções, que são distinções, no fundo, atribuídas por uma entidade pública, dependendo do Estado, e que, para nós, baionenses, será sempre um orgulho que o número dessas empresas aumente, e é importante para o tecido empresarial de Baião e para o tecido empresarial de Portugal. Depois, algumas questões, hoje todas elas diferentes do que é habitual. E, como sabem, nós estamos vindo a fazer visitas mensais às freguesias, conforme nos comprometemos com o eleitorado, e assim vamos colocar aqui algumas questões que gostávamos depois de ver esclarecidas, se possível. Em relação à freguesia de Ânsia de Ribadouro, Sr. Presidente, em maio de 2021 foi anunciado no site da autarquia uma notícia que dizia: a antiga escola primária em Ancede vai ser centro de convívio para séniores. Foi a Câmara Municipal que publicou. O que é facto é que, 1 ano e meio depois, nada foi feito. E eu pergunto para quando? E eu tenho quase a certeza que o Sr. Presidente me vai dizer: pois, mas esta obra não depende de nós, depende daí de uma instituição. E eu concordo plenamente com o que me vai dizer, só que eu pergunto, se era assim, para que é que nós, a autarquia na altura, publicou a dizer que as obras, esta informação, dizendo que as obras iam começar no mais curto espaço de tempo? Se não dependia da autarquia, acho que a autarquia não devia ter feito. Nós percebemos que estávamos em pré-campanha eleitoral e convinha que os baionenses percebessem que aquilo que era uma obra da Câmara. Logo na altura percebi que não era da Câmara, que era uma obra de uma instituição, de uma IPSS, mas, no entanto, o teor da notícia diria, e para quem lia isto, que quase que era a autarquia que ia fazer isso. O que é facto é que não foi feito, nada foi feito até agora, pretendíamos saber para quando. Depois, Leibos da Ribeira. Sr. Presidente, em relação a Leibos da Ribeira, em Leibos da Ribeira temos um parque de lazer que ainda não está acabado e já a água está a levar o parque de lazer, as cheias já estão a levar o parque de lazer e tudo que lá estava feito por água abaixo. Nós achamos que o terreno foi mal escolhido, porque o terreno estava à venda há muito tempo, ninguém o queria nem dado e a Câmara comprou, sabe-se lá porquê. Depois fizemos a primeira fase do centro desse equipamento, do Parque de Lazer, e logo assim fizemos uma segunda fase, onde para fazer a segunda fase tivemos que dar cabo das obras feitas, ou pelo menos deteriorar as obras feitas da primeira fase, revelando que isto é uma falta de planeamento. E nós perguntámos se vamos continuar a gastar... Sr. Vereador, desculpe lá, permita-me, porque eu me perdi. Primeira fase, segunda fase, está-se a referir ao Parque de Lazer. Ao Parque de Lazer. Sim. Tem uma parte de obras que estavam feitas, foi a primeira fase, que foi feita já, não sei, e a outra que está em execução agora. Mas para fazermos a segunda fase, tivemos que passar por cima, com caminhões, por cima da parte da primeira fase, o que deteriorou bastante o que lá estava feito. E nós perguntámos se vamos continuar a gastar dinheiro num terreno que tem difícil acesso, tem problemas de cheias no inverno, tem uma má localização para as pessoas de Leibos da Ribeira e Trasouras e para quem visita a freguesia. E eu pergunto o que é que move a autarquia a querer sempre escolher aquele local, quando nós sabemos, e este inverno veio comprovar o que realmente se passa com as cheias do Rio Teixeira. Aquele parque de lazer nunca irá ter as melhores condições, dado que com as cheias facilmente a água lá chega. Depois, obras junto, também em Leibos da Ribeira, obras junto à Escola Primária de Leibos da Ribeira, requalificação de polidesportivo. Ó, Sr. Presidente, nós tememos que o fazer aquela obra nesta altura, e porque não conhecemos o projeto, aquilo não seja mais nem menos de que fazer a obra e requalificar o parque, realmente o parque de jogos, mas também arranjar a maneira de fazer um parque de estacionamento, porque existe um café em frente e talvez para privilegiarmos esse café, que não tem estacionamento. Aliás, nem tem estacionamento. E outra coisa que quero alertar, não consigo perceber até hoje como é que aquele estabelecimento tem licença de utilização, dado que não tem acesso para deficientes. E, portanto, a única coisa que eu vejo e que posso aqui pensar duas vezes, eu e quem conhece, é que o café é de um familiar do Presidente de Junta. Será? Não sei. Era só gostava de saber. Sr. Vereador, queira terminar, está bem, por favor? Sim, senhor Sr. Presidente. Depois,
Em relação, queria fazer aqui uma pergunta muito concreta, Sr. Presidente, e que gostava de uma resposta objetiva. É verdade que a Câmara Municipal está a negociar ou tem um compromisso com a compra das instalações da Cooperativa Cultural do Baião, Fonte do Mel, aqui na Rua Agatão Lança? Gostava de que isso ficasse, gostava de ter uma resposta. E ainda, se possível, no final do ano, se nos conseguissem dar uma relação de todas as avanças e prestações de serviços que a autarquia tem à data de 31 de dezembro, nós também gostávamos de ficar com estes dados. Teria aqui outros dados, mas para cumprir religiosamente o tempo, Sr. Presidente, muito obrigado, e na próxima reunião trarei outros dados também. Muito obrigado. Muito bem, não cumpriu rigorosamente o tempo, utilizou mais 25%, mas não há problema. Portanto, o Sr. Vice-Presidente, faz favor. Muito bom dia a todos, obrigado, Sr. Presidente. Começo a minha intervenção aproveitando aquilo que também era de umas atividades que parte dela já decorreu e a restante decorrerá no próximo fim de semana, e aproveitando isso, e falo aqui da Festa de Natal Sénior, aproveitando isso também para desejar a todos os baianenses muita saúde e umas excelentes festas deste final de ano, não só de Natal como de passagem de ano. Mas, como dizia, dar nota então daquilo que foi o sucesso obtido com a Festa de Natal Sénior. Uma vez mais, e como foi dito por mim próprio no dia da festa, a retoma de um evento já promovido há alguns anos e que demonstra bem que foi uma grande medida, uma escolha acertada, porque a afluência deste ano e a forma como as pessoas voltaram a aparecer a este evento não deixa qualquer dúvida que é um bom investimento e é uma medida, pelo menos naquilo que depender das minhas funções, será para continuar, porque senti-me muito feliz ao ver aquela forma das pessoas conviverem, de trocarem algumas opiniões, de se reverem, e não podia também deixar de deixar aqui uma palavra aos nossos colaboradores pela forma como tudo estava organizado, pela forma como tudo foi bem definido e, como também dito no dia, uma palavra também aos senhores presidentes de junta, porque eles é que fazem aquele trabalho de casa de proporcionarem a todos os baianenses, menos jovens, digamos assim, a possibilidade de também poderem participar neste evento. Como todos puderam assistir e já devem ter percebido, o último fim de semana foram, pelo menos inscrições, eram 661. Para este próximo fim de semana, as previsões e aquilo que temos em vista é que irá ultrapassar esses números. Portanto, estamos a falar aqui de muita participação, de muita afluência e de muita vontade dos nossos séniores em participarem neste evento. Depois também deixar aqui uma nota que é de agradecimento enquanto vereador do Pelouro da Ação Social, enquanto vice-presidente e enquanto baianense, que é a todos aqueles membros das diferentes comissões de acompanhamento e das diferentes comissões alargadas e restritas da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Ontem mesmo foram comemorados os 22 anos da CPCJ de Baião e nesse evento já houve a oportunidade de reconhecer todo o esforço e toda a dedicação desses membros, mas acho que também neste órgão que deve ser aqui referido o esforço e a dedicação de todos aqueles que fizeram parte das diferentes comissões e aquilo que tem sido o trabalho também desenvolvido em prol das crianças, e deixar aqui essa nota e os parabéns a toda a organização e agradecimento a todos aqueles que fizeram parte das diferentes comissões aqui de Baião. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador José Lima, faz favor. Muito bom dia a todos. Aproveitava para cumprimentar o Sr. Presidente e todos aqueles que nos estão a ouvir ou que nos vão ouvir dentro de dias, portanto, em suas casas. Desejar um Feliz Natal e dizer que
Tal como os colegas aqui ao lado, portanto, já foram fazendo algumas referências no que diz respeito ao programa de Natal e final de ano, dar aqui, uma vez mais, uma nota sobre aquilo que já também tinha dito na última reunião, no que diz respeito aos apoios e a nossa colaboração com as instituições, com as associações, com as juntas de freguesia, mesmo também aí na dinamização das festividades, neste caso do Natal ou final de ano. Teremos também, e porque a pandemia também nos ensinou algumas coisas, e entre elas a alegria e a magia que levamos ao Conselho com o caminhão de Pai Natal. E vamos repeti-lo, efetivamente, este ano também, desde o dia 21 ao dia 24 de dezembro, o caminhão irá passar em todas as freguesias do Conselho, onde ele levará, efetivamente, o Pai Natal e toda aquela magia que já nos habituou nestes 2 anos por que passaram. Este ano, e muito concretamente, pronto, na Vila de Campelo, ou na Vila de Baião, numa colaboração com a Associação Empresarial e com a Junta de Freguesia, no dia 17 e 18, portanto já este fim de semana, teremos várias atividades, portanto, aqui na sede do Conselho, entre elas, portanto, dança, música, insufláveis, tudo quanto é possível, portanto, trazer para alegrar exatamente a nossa criançada e não só. Também, por outro lado, numa colaboração também com a Associação Empresarial e com a Junta de Freguesia, as crianças terão a oportunidade de, durante o dia 17, percorrerem na Vila de Campelo, portanto, com baguies, levar, portanto, a conhecer exatamente também a vila para as crianças e terem a oportunidade, portanto, de dar um passeio aqui na Vila de Baião. Portanto, está tudo preparado, está tudo a funcionar para que realmente seja um Feliz Natal para todos e um bom ano de 2023. É tudo. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, só 2 ou 3 pontos em relação a considerações ou interpelações que aqui foram feitas e, começando pela Sra. Vereadora Célia Azevedo, que não, para agradecer o convite para a festa sénior, não tenho que agradecer, portanto é uma iniciativa da Câmara e, portanto, não é uma questão de agradecimento, fazemos gosto que possam estar. Sublinho aqui o desafio que fez ao movimento associativo, às associações, eu diria a todos os cidadãos, quer seja de forma organizada ou não, no sentido de desenvolverem atividades para os tais que estão na tal idade maior. Acho que é muito interessante. É verdade que a própria autarquia tem vindo ao longo do tempo, por força também do facto de não haver novos acordos, desde há uns anos esta parte, desde há muitos anos, 2011, ultimamente parece que já há mais um ou outro, mas novos acordos, nomeadamente da Segurança Social, para a concessão a determinadas entidades, nomeadamente centros de convívio. Foi por causa dessa impasse a esse nível que nós avançamos a Câmara com um modelo, enfim, novo e que não requer esse mesmo apoio, que são os centros de relação comunitária, que começamos com o primeiro em Viariz e hoje já tem expressão em várias freguesias, uns deles operados diretamente a partir da Câmara, outros operados mais diretamente a partir das juntas de freguesia e, nomeadamente, numa parceria com o CLDS. E, portanto, mas naturalmente tudo aquilo que for possível fazer para envolver a comunidade em geral e naturalmente a nossa população mais sénior, que eventualmente terá menos outros atrativos para interagir, pois sublinho também esta que é a sua, enfim, a sua consideração que aí fez. Visitas de estudo. Eu queria, enfim, não sei se fui suficientemente claro. A Câmara não tem um regulamento para visitas de estudo, ponto, até porque as visitas de estudo não é uma atividade da Câmara. O que nós fazemos
E, portanto, é apoiar um plano de atividades que é definido pelo agrupamento de escolas e nós apoiamos com uma verba que depois as direções dos agrupamentos canalizam para aquilo que acham que é o mais adequado em função, nomeadamente, daquilo que é o seu próprio projeto pedagógico. É assim, pelas razões que já expliquei da outra vez, não é? Porque nós nunca sabemos se é uma, se é duas, se é três turmas e que tipo de visita de estudo. E, portanto, não me queria estar a repetir ao que disse na última reunião, e por isso a maneira mais simples é nós atribuirmos um valor, que, como disse, vai ser até inclusivamente aumentado este ano, e a direção da escola, com as suas entidades competentes para essa matéria, canalizam essa verba para aquilo que mais se adequa àquilo que é o cumprimento do projeto educativo. E pode ser para uma visita de estudo, se a visita de estudo àquele sítio específico ou com aquele tema, se acharem bem, pode canalizar para aí, mas pode canalizar para outra coisa qualquer, só tem que nos dizer depois, obviamente, de que forma é que faz essa distribuição. A coisa diferente é quando se diz, e quando diz depois também, bom, ia haver também um regulamento em que nós, nesse regulamento, que se metia as visitas de estudo, meter também, por exemplo, questões com alimentação e com materiais. Quer dizer, acho que até ainda faz menos sentido isso. Portanto, quer ao nível da alimentação, quer dos materiais, há regras muito próprias dos agrupamentos também e medidas, nomeadamente, estatais. E, portanto, nós aqui, quando muito, poderemos entrar através, nomeadamente, do nosso pluro dos assuntos sociais, que quando há famílias que têm dificuldades em poder suportar ou alimentação ou a aquisição de material didático ou outros, através do Gabinete de Apoio à Família, enfim, pode ter esse mesmo apoio, mas não queria misturar isso com aquilo que é as regras de funcionamento normais, com instrumentos normais de apoio que têm os agrupamentos de escolas. Quanto ao Sr. Vereador Paulo Portela, as visitas mensais que faz às freguesias, bom, e fala aqui num caso em concreto pelo que percebi, da Escola da Pala em Ribadouro. Não. Do Convento de Ancede? Eu peço... sim, está bem, peço desculpa. Eu apontei aqui Ancede de Ribadouro, pensei que era a Escola da Pala. Ok. O do convento é um assunto que está em aberto, ou seja, é um assunto que está em aberto entre 3 entidades, Câmara Municipal, Junta de Freguesia e uma IPSS. Não depende só de nós, portanto eu não posso responder só por mim. Admito que, estando nós no final de um quadro comunitário e o que havia para apoios para obras, nomeadamente através de fundos comunitários, o que estava atribuído está atribuído, estamos num arranque de um novo quadro comunitário. Eu não tenho bem a certeza, mas penso que pode ter a ver exatamente com essa situação e, portanto, teremos que aguardar por clarificação, nomeadamente em termos de financiamento, para essa mesma possibilidade. Penso que será isso. Depois, quanto a Loivos da Ribeira, o Parque de Lazer, infelizmente temos lá estragos que infelizmente assolaram o país inteiro e nunca ninguém de nós está livre. Dizem-me que efetivamente também lá os níveis que as águas atingiram enfim, não vou dizer que nunca tinham acontecido, mas como disseram é isso, eu não posso comprovar. Que nunca tinha ido àquela zona. E porquê? Porque inclusivamente há, digamos, na obra global,
há inclusivamente uma situação que, para ser bem, até já deveria ter sido feita, mas como não depende só de nós, depende de outras entidades, e que é o facto de o rio estar, desde há uns anos, esta parte, saiu fora do leito, quer dizer, encontrou ali um outro leito, e no decorrer da obra nós pensamos que as entidades competentes, nomeadamente a APA, possa permitir um reperfilamento voltando digamos, o rio àquilo que era o seu leito normal. E o estudo que foi feito para lá é precisamente também a contar com essa possibilidade. Efetivamente, enfim, ainda bem que foi em sede de obra que isso aconteceu, que nos deve novamente repensar. É verdade que na parte mais baixa não estão os equipamentos que eram os mais, digamos, importantes, digamos assim, mas obviamente temos que repensar aquele assunto, mas conforme nós sabemos, enfim, basta ver o que é que aconteceu no país todo e também perceber que aqui a nós também nos toca. Naturalmente, quando o projeto foi feito com os parceiros das entidades que inclusivamente também se relacionam com, ou que lidam com estas matérias também. E, portanto, mesmo assim, foi ali em Loivos da Ribeira. Estamos com outros problemas lá nas Loivos da Ribeira, porque houve um empreendimento agrícola feito há relativamente pouco tempo, em que as terras ainda não estão estabilizadas e cada vez que chove estão a haver, enfim, escorrências, digamos assim, de lamas em permanência para o domínio público. É um problema maior até, porque esse ali, enfim, estragou ali alguma coisa, há de se compor. Quanto a dizer que a primeira fase e depois a segunda, e que agora na segunda andam a passar em cima da primeira, bom, é natural. Primeira fase, segunda fase, a obra não está concluída. É verdade que as pessoas gostam de ver as obras prontas, não é? Há quem diga que todas as obras deviam começar por fim, isso não é possível. O que é importante é quando a obra estiver pronta e a ser usada, que esteja tudo em condições. E, portanto, também não terei dúvidas que isso correrá bem. Quanto à escola primária e a questão da qualificação de polo desportivo, eu queria só aqui dizer que fico muito satisfeito por termos aquela obra, não é? Aliás, muito satisfeito por termos a obra do Parque de Lazer Urbano de Loivos da Ribeira, que foi realmente muito difícil, e eu próprio me empenhei e andámos a ver outros terrenos, noutros locais. É sempre discutível qual é o melhor local, se tem melhor acesso ou pior acesso. As pessoas dirão sempre o que entenderem. Cada um de nós tem, como se diz em relação ao futebol, que cada adepto tem um treinador dentro de si. Também nesta questão das obras, também cada um tem dentro de si um arquiteto e acha que é assim ou acha que é assado. Ali, acima de tudo, nós temos um equipamento que nos vai orgulhar a todos e que vai corresponder a uma necessidade da população e a um compromisso que, felizmente, vai ser cumprido, não é? Paulatinamente vai-se cumprindo todos aqueles compromissos que tínhamos para lá. E dizer que Loivos da Ribeira era dos sítios que eu me recordo que tinha um caderno de encargos maior de todas as freguesias no que diz respeito a coisas que não estavam cumpridas. Lembro-me do acesso à Senhora da Lapinha, não é? Lembro-me desta questão do Parque de Lazer Urbano, lembro-me do acesso ao lugar da aldeia, lembro-me agora desta questão do Centro de Relação Comunitária que lá está a funcionar e que agora vai ter um polo desportivo de ar livre. Portanto, está-se a desbloquear isso tudo, devemos ficar satisfeitos. Há uns pequenos pormenores que nem sempre correm como nós gostaríamos, mas obviamente, mesmo com isto cheio, aquilo vai ficar bem. O polo desportivo é a mesma coisa e, portanto, acho que o Sr. Vereador não devia, enfim, em todas as afirmações que faz ou considerações que faz, e tendo legitimidade naturalmente para dizer, bom, vamos imaginar no Parque de Lazer Urbano, então foi lá uma parte que é feita mais em baixo e agora veio a cheia, estragou. Será que isto foi bem pensado? Não deveria ter sido mais acima? Aquilo que lá ficou tem toda a legitimidade, já está lá.
Há outras coisas que eu acho que não devia alimentar especulações, como faz relativamente a este caso portanto, do polidesportivo, porque o polidesportivo é uma coisa muito simples, não é? Há lá um centro de relação comunitária que deveria haver uma referência a dizer que está ali uma boa obra e que, para complementar ainda mais aquilo que é a sua possibilidade de resposta às nossas populações, tinha um polidesportivo, mas que não tinha condições de prática, porque era muito exíguo, porque era, enfim, pronto, vou ficar só por aqui. E, portanto, em articulação conjunta, tentou-se ver se havia uma forma de podê-lo tornar mais agradável, mais praticável, trazer para lá mais pessoas, mas para isso era preciso comprar terreno, foi difícil, comprou-se terreno, era preciso desviar ligeiramente a orientação conseguiu-se isso tudo e está lá a obra em execução. Portanto, digamos, o foco de uma intervenção destas era dizer, ainda bem, vai ser feito, quando é que fica acabado e tal. E deveria, depois, era escusar-se a essas, enfim, essas dúvidas que coloca, porque diz, mas vão lá fazer depois um parque de estacionamento, que eu saiba nem tem parque de estacionamento. E, portanto, se alguém o informou que aquela vai ter parque de estacionamento, deve-o ter informado mal, não é? Que eu saiba, a não ser que alterassem o projeto que eu vi, esta é a primeira nota. Um parque de estacionamento é capaz de lá, dá para entrar abrindo, meter um carro lá dentro, acho que sim, um ou dois, agora um parque de estacionamento. Mas dizer-lhe outra coisa que é o que é mais importante, é que o polidesportivo e a escola já lá estavam, antes de haver cafés e haver outra coisa qualquer. Quer dizer, o que o senhor quer estar a dar a entender ali é que agora estão a fazer aquilo porque está lá um café que é familiar do Presidente da Junta. Quer dizer, acho que isso é perfeitamente escusado. Aquilo está lá, estamos lá a fazer, porque é lá que está a escola, é lá que está o polidesportivo e vai ficar ali uma obra bem feita e devemos ficar todos satisfeitos com isso. Depois, a outra questão que me coloca é se haverá um compromisso para a aquisição de um edifício. Não há compromisso nenhum. Tá? Era só isso que eu queria saber, se havia algum compromisso. Não há nenhum compromisso. Agora, eventualmente, a Câmara está a comprar terrenos. Compramos há pouco tempo um terreno de 115 mil metros na Arvoreira. Estamos interessados em comprar mais. Edifícios não temos comprado, mas poderemos comprar. Já nos tempos mostramos interesse por este edifício aqui ao lado, aqui contigo à Câmara, não é? E, portanto, até por força da entrada em funcionamento do Comando Subregional na Casa de Chavães, conforme lhes dissemos em tempos, quando nos diziam, bom, mas há ali um conjunto de serviços que lá se faziam e que agora, enfim, não será possível, também já na altura lhe dizia, bom, nós estaremos aqui atentos a encontrar alternativas para aqueles serviços que lá fazíamos e que agora temos que encontrar respostas noutros locais. E dei-lhes alguns exemplos, alguns que já tínhamos, enfim, construídos, outros estamos atentos, estamos sempre muito atentos ao mercado e se for alguma coisa que interesse para aquilo que é a execução dos nossos compromissos e dar melhores respostas aos nossos cidadãos, pois não deixaremos de estar atentos. Depois colocou uma outra questão, mas é a última. Desculpe, que eu não apontei, mas não. Em relação a todas as avessas
Tem a data 31 de dezembro de 2023. Muito bem. Depois o Dr. Azeredo fará chegar, está bem? Muito bem. Faz favor. Só um segundinho, só para... Sr. Presidente, em relação às escolas, e compreendo a justificação que o Sr. Presidente deu em relação aos assuntos comunitários, só que na altura que saiu a notícia diziam que os trabalhos irão arrancar a curto prazo e nem sequer falavam, e até inclusive diziam que começavam por uma parte pequena e depois a seguir, portanto, dizia isto, nem sequer falavam em candidaturas nem em fundos comunitários. Depois, em relação às águas do Parque de Lazer, dizer o seguinte, Sr. Presidente, todas as pessoas com quem falamos em Loures da Ribeira nos dizem que basta vir umas pequenas chuvas e a água chega àquele limite do terreno. Foi isso que nos informaram. E quanto o Sr. Presidente nos diz, me diz diretamente a mim, às especulações, Sr. Presidente, nós vamos falando com as pessoas. Se nós não trazemos aquilo que as pessoas nos dizem às reuniões de Câmara para que fomos eleitos, o Sr. próprio nos diz que nós representamos algumas pessoas. Temos de trazer os problemas que as pessoas nos dizem e nós não vivemos nos locais para a reunião de Câmara para serem esclarecidos. Portanto, era isso que eu queria dizer ao Sr. Presidente. Se as trazemos cá é porque nos abordam e querem saber o que se passa efetivamente e o Sr. Presidente responde e as pessoas irão ter a resposta em casa, da nossa parte também, e depois quando virem a sessão da reunião de Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, Sr. Vereador, duas notas. Uma, relativamente a essa questão ainda da ANSED, sabe que isto é dinâmico, não é? É dinâmico, ou seja, nós podemos ter uma intenção e para encontrar uma solução, enfim, já que resolve em parte, mas se houver possibilidades de termos outras linhas, nomeadamente de financiamento, que nos permita, em vez de ter uma coisinha mais pequenina, ter uma coisa mais em condições, temos que repensar, não é? Eu vou-lhe dar o exemplo. A Escola da Pala. A Escola da Pala, nós temos 3 possibilidades para ali, estamos penduradas por causa de uma, e queria também durante este mandato encontrar-se uma solução definitiva, mas temos 3 possibilidades, desde uma escola ligada à motonáutica, em parceria com, enfim, a Federação e um piloto, a possibilidade de ser no decurso de um prémio que vencemos há 2 anos ou 3 no Ala Mais T, o termos lá portanto, um espaço para nómadas digitais, ou eventualmente também avançar-se também, eventualmente, uma coisa do género de um centro de relação comunitária. Temos 3 possibilidades. Há uma que está aqui a emperrar isto tudo, porque estamos com um problema com o Turismo de Portugal que ainda não nos disponibilizou a verba, não é? É verdade, também só ao fim de mais uns meses isto não avançar, vamos ter que tomar uma decisão. Portanto, é dinâmico, quando diz isto é dia 21, enfim, vamos naturalmente atender a isso. A outra questão que é do terreno, e depois que as pessoas dizem, tudo bem. Eu estive há pouco tempo lá, é verdade que ainda não estive depois, mas estão lá nossos colaboradores vários. Fica também aqui este desafio, quando às vezes o abordarem nesse sentido, dizer que eu ainda há pouco lá estive, é verdade que ainda não tinha a questão da cheia, ainda não tinha decorrido, mas esta questão do campo de futebol e esta coisa toda já se sabia, e portanto eu estive lá, dizer também que, dada essa proximidade e a possibilidade que tem, já não digo de virem às reuniões, que são todas públicas, elas agora até são filmadas, mas aí não podem, se não estiverem aqui não podem participar, mas eu ainda há pouco tempo estive lá em Loures da Ribeira, numa reunião, mandei um convite à população toda para nos virem dizer essas coisas todas, está bem? Fica também aqui esta sugestão. Muito bem, chegamos então ao período da hora. Diga, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora, dizer-lhe o seguinte, nós temos, ok, para esclarecer, mas eu queria passar a cumprir à risca aquilo que é
Neste caso, o nosso sim. regulamento. Muito e, bem. portanto, dizer o seguinte, por norma não há pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. E quando há figuras que estão, não é? Nomeadamente defesa da honra e outras que agora desse género. Não, imagino que não será por causa disso, mas faz favor. Muito obrigada. Tem a ver, porque uma das questões, eu acho que o Sr. Presidente não me respondeu, que foi a questão de se eventualmente tinha conhecimento de situações a nível da proteção civil que tenham sido mais significativas, e é mais nesse sentido. Obrigada. Então eu é que lhe peço desculpa, porque realmente apontei, mas não apontei tudo o que disse, mas não, só depois respondiam, mas pus aqui uma marquinha e não pus aqui. Bom, eu não tenho isso up to date, não é? Mas não sei se o Sr. Vice-Presidente, eu até para mais tive estes 3 dias, segunda, terça e quarta, fora, e portanto o Sr. Vereador está por dentro disso, é ele próprio que tem o valor da proteção civil, mas se for necessário podemos até fazer-lhe chegar por escrito aquilo que foram os incidentes que ocorreram neste âmbito. Mas, Sr. Vereador, faz favor. Sr. Presidente, só dar nota então que na realidade as nossas equipas da Proteção Civil, desde os dias que se começaram a sentir de maiores chuvas, estiveram sempre disponíveis. A qualquer situação que nos era reportada houve acompanhamento, houve intervenção. 3 ou 4 situações com maior gravidade e que tiveram acompanhamento. Deixar só aqui o registro então da situação que penso que o Sr. Presidente também já abordou, que teve a ver com Loibos da Ribeira, o tal investimento agrícola de um particular que depois com o mexer das terras e com o sombreamento que foi feito, está a acontecer que estão a cair muitas dessas terras na via pública, entope as sarjetas. As nossas equipas têm de lá fazer a manutenção possível, sendo certo quando a chuva é elevada é mais difícil. Nessa situação, os aquedutos e as sarjetas faziam o encaminhamento da água toda até ao rio. Agora, estando entupidos, muita da água fica na via principal, na estrada que liga Loibos da Ribeira a Mesão Frio, mas nestes últimos dias houve um acompanhamento mais assíduo e não houve nenhuma situação a prejudicar nenhum particular, pelo menos que nos tenha chegado. Depois houve mais uma outra derrocada que nos foi comunicada pelas juntas de freguesia, fala aqui Santa Cruz, Santa Leocádia, e depois a situação que tivemos de maior preocupação teve a ver com na freguesia do Govo, em Casa Nova, que é aquela ligação da Portela do Govo acima de Vilancede, em que houve lá risco de queda de um muro, e por cima desse muro tinham uma casa abandonada e, na dúvida, cortou-se o trânsito num dos períodos, não sei precisar o dia, durante a noite. O dia em que aconteceu, cortou-se o trânsito durante a noite, e no dia seguinte as equipas foram lá verificar, foi reposta a circulação dos veículos, e foi a situação mais grave, onde tivemos que realmente adotar algum comportamento que levou mesmo ao corte do trânsito naquela noite. Muito obrigado, Sr. Vereador. Está assim. Passamos então ao período de ordem do dia. Notificação por carta registada. Antes de começarmos o período de ordem do dia, nós queríamos pedir ao Sr. Presidente, por favor, para tirar o ponto número 7 da ordem de trabalhos, que não fazemos questão que seja votado hoje, se fosse possível. Sim, mas é retirado de acordo com o regulamento. Ele é retirado para ser apresentado noutra altura, ou é retirado definitivamente? Fruto das propostas apresentadas anteriormente, achamos que essa não faz sentido. Muito bem. Sou eu que tenho competência ou é a Câmara que tem? Sou eu? Sou eu, sim. Então, esta proposta é retirada. Portanto, estava então eu, proposta número 1, notificação por carta registada com aviso de recepção do Tribunal Administrativo Fiscal de Penafiel, Unidade Orgânica 1, processo 81/22.9,
E então, portanto, eu vou pedir à doutora Azeredo só para enquadrar a explicação. Resulta de uma providência cautelar que metemos para ter efeito suspensivo sobre uma decisão da Câmara, daquela proposta número 1, que foi, enfim, aprovada nesta Câmara com os votos dos senhores vereadores do PSD, e que nós depois entendemos que, não sendo, enfim, não indo de acordo com a legalidade e mesmo com a Constituição, interpusemos uma ação judicial. Até hoje não saiu, infelizmente, digamos, a decisão, a sentença, e obviamente uma das questões tinha a ver com concursos que estavam a decorrer, e para garantir que, estando finalizados os concursos, as pessoas pudessem naturalmente terem direito a poder exercer ou aceder ao seu emprego, a forma foi nós metermos uma providência cautelar para, digamos, suspender aquilo que foi a tal proposta. Portanto, basicamente é isto dito assim de uma maneira mais para um comum dos mortais. Eu pedia à doutora Azeredo que pudesse clarificar então melhor, apesar de tudo é só para conhecimento, mas principalmente até também, não só para quem aqui está, mas quem está em casa, perceber bem o que se passa. Faz favor. Pronto. Bom dia a todos. A explicação que o Sr. Presidente já deu é, do meu ponto de vista, suficiente, tendo em conta que a situação já foi discutida por mais que uma vez. Não vou repetir tudo, é evidente que isto surge na sequência daquele ato administrativo que foi praticado nesta Câmara, quando da aprovação daquela proposta do Sr. Vereador do PSD, que, entre outras coisas, proibia a contratação, a admissão de pessoas familiares. Está na proposta, não importa dizer isso. O Sr. Presidente, na altura, não satisfeito com a situação, porque isso o condicionava bastante naquilo que é o funcionamento normal da Câmara, o Sr. Presidente resolveu colocar em tribunal uma ação para anular esse ato. Colocou a ação, mas nós sabemos que os tribunais têm o seu tempo e não é o nosso tempo, e o tempo dos tribunais é um tempo às vezes moroso. A ação principal, digamos que não foi ainda decidida pelo Tribunal. Não tendo sido decidida e chegando-se à altura em que o Sr. Presidente tem que, só para não fazendo parar parte dos serviços, tem que dar seguimento àqueles são os procedimentos concursais e não podem ficar ad eternum à espera que a ação principal seja decidida. Aquilo que se recorre é a providência cautelar. A providência cautelar mais não é do que pedir ao Tribunal que suspenda o ato para que o serviço continue a funcionar, para que se possa admitir as pessoas, para que se possam fazer contratações que ali estão vedadas pela via Foi metida essa providência cautelar, o Tribunal admitiu liminarmente, isto é, a providência cautelar, mas não é a decisão judicial preferida de forma imediata em razão da urgência. O Tribunal acha que há urgência, achou que havia urgência e por isso deferiu a providência cautelar liminarmente, isto é, o ato está suspenso até que haja decisão da ação principal. E isso implica que a Câmara possa ter o seu desenvolvimento normal, possa admitir as pessoas. Isto é, o ato neste momento, o ato praticado nesta Câmara, não, está suspenso, não vigora, e por isso a Câmara tem os processos têm a sua tramitação normal, sem qualquer obstáculo, porque o ato está suspenso. Mas não é do que isso. Tá. Muito obrigado. Sr. Vereador, queria saber, faz favor. Sr. Presidente, só uma perguntinha. Não vou tecer mais comentários, já falámos o que tínhamos de falar sobre isso. Quem é que meteu a providência cautelar? Primeiro, quem foi o organismo? Foi, neste caso, o autor da ação, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Paulo Pereira, ou foi a Câmara Municipal? Quem é que meteu a providência cautelar? O Sr. Presidente da Câmara. Pronto, então não fomos nós, não foi a Câmara, foi o Sr. Presidente da Câmara. Pronto, e eu pergunto, se foi o Sr. Presidente da Câmara, em representação da Câmara, de certeza, não é? Não foi o Sr. Paulo Pereira, foi o Sr. Presidente da Câmara. Nós não haveríamos de ter conhecimento do teor da providência cautelar? Mas tem, Sr. Vereador.
Não, é quando foi metida, não é agora que chegou a deliberação, é quando foi metida. Não tinha que Não dizer que tínhamos? metido, não tinha que dizer que ok. meteu a província cautelar. Agora, meteu a província cautelar, repare, eu quando faço, mesmo quando meto uma ação, não tenho que dizer vou meter uma ação. Se eu acho que estou prejudicado nos meus direitos, eu meto a ação. Sr. Vereador, é a minha opinião. Está bem, mas acho que não tinha que dizer. Como foi o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Paulo Pereira, que meteu a ação contra a Câmara, não é? Quando meteu a providência cautelar, meteu em nome individual, digamos assim, em Meteu representação como própria. Presidente da Câmara Como Presidente da contra Câmara. o órgão Câmara. O órgão Câmara, é isso? Sim. Ok, obrigado. Da mesma forma que a ação principal que decorre do Tribunal também foi do Sr. Presidente da Câmara para a Câmara. Ok, muito obrigado. Muito bem. Então, a Câmara delibera tomar conhecimento. Ponto número 2, minuta de contrato de programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Desportiva de Baião. Proposta. Não sei se o Sr. Vereador responsável quer dar uma breve explicação. Se não houver questões, Sr. Presidente, não... Prende-se com aquilo que tem sido habitual, que é o apoio ao movimento associativo, neste caso as associações federadas, e ainda bem que me está a dar a palavra, porque há aqui um pormenor que até deve ser referenciado. As associações federadas têm que apresentar os planos de atividades com alguma antecedência em relação às outras associações. Aqui o atraso na entrega de documentação e na análise do processo tem a ver com o diálogo que houve com o município e com a própria associação, atendendo a algumas dificuldades que existiam nas infraestruturas e a possibilidade de poder ser incluído no apoio anual uma situação que estava evidenciada, que os nossos serviços também tiveram a oportunidade de ir ver, que está mesmo na proposta, que se prende com um muro de suporte que terá abatido, e houve aqui este período de atraso, que não considero atraso porque foi de mútuo acordo, mas é o apoio para a época desportiva 2022-2023. O apoio será concedido faseadamente, como diz a proposta. Agora até ao final do ano 2022 recebem um valor e depois receberão o restante valor até ao final da época desportiva, que termina em junho, mais ou menos, de 2023. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 3, atribuição de apoio extraordinário às instituições particulares de solidariedade social equiparadas do Conselho. Proposta. Sr. Vereador, faz favor. Sr. Presidente, o meu pedido de intervenção é precisamente para evidenciar aquilo que é a proposta, que é por mim apresentada, porque é uma proposta que tem vindo a ser preparada ao longo também deste ano, podemos dizer assim, porque as dificuldades e aquilo que nos leva a trazer esta proposta nesta data têm-se verificado já ao longo do ano, mas também houve o cuidado de ir acompanhando aquilo que era o decorrer das várias dificuldades e aquilo que ia acontecendo diariamente, não só às instituições, mas como a toda a sociedade. E trazemos aqui esta proposta porque temos vindo a dialogar, temos vindo a perceber as dificuldades que têm vindo a sentir as nossas IPSS, aquilo que tem sido a luta diária por eles também em conseguirem continuar a dar resposta às nossas populações, e é isso que também temos que estar sempre preocupados. Percebemos perfeitamente que esta crise económico-financeira que se foi sentindo ao longo deste ano, também fruto daquilo que é a guerra da Ucrânia, o constante aumento de preços nos bens alimentares, nos combustíveis, na energia, na eletricidade, vários produtos de higiene que também são utilizados e de limpeza nas IPSS. Fomos acompanhando toda essa dificuldade ao longo do ano, fomos percebendo e estando atentos àquilo que também foram medidas muito importantes por parte do Governo, que foram implementadas para dar resposta também a essas IPSS, aquilo que tinha a ver com o aumento nas comparticipações de acordo com a realidade de cada um dos serviços que eram prestados. E chegados aqui, uma situação que também já tem vindo a ser falada pelo próprio Sr. Presidente de Câmara, que já vem enumerando esta
esta intenção e esta vontade em podermos dar este apoio também às instituições do nosso Conselho, na sequência também daquilo que foi feito com as próprias associações humanitárias dos bombeiros voluntários, demonstra uma vez mais aquilo que é a preocupação e a atenção que o município vai tendo também ao trabalho que é desenvolvido pelas IPSS e, de certa forma, aquilo que trazemos cá hoje é um apoio que irá ajudar, pensamos nós, a contribuir para algum desgaste e algumas situações que as IPSS têm sentido, algumas situações de dificuldade financeira que têm sentido ao longo deste ano, e a nossa intenção é proporcionar aqui algum apoio que lhes permita realmente contribuir para esses aumentos que foram tendo ao longo do ano. Paralelamente a isso, e também deixar esse registro, das 6 IPSS que estão a ser contempladas, 2 delas estão a ter um apoio diferenciado que se prende com a recepção e a forma como têm nos espaços deles refugiados da guerra da Ucrânia. Essas 2 IPSS, a Secajube e a Santa Casa, desde a primeira hora se disponibilizaram para ceder equipamentos e tem sido possível albergar lá alguns desses refugiados, e entendemos que também devemos dar aqui um apoio a esse esforço, porque se nós próprios fizemos parte também das intervenções que foram feitas nesses espaços, porque foram espaços que foram requalificados nas 2 IPSS. As nossas equipas de administração direta tiveram lá um trabalho excepcional, puseram os espaços com todas as condições de habitabilidade, mas paralelamente a isso há outros custos que as IPSS têm e foram tendo ao longo do ano, e entendemos que deveríamos nesta altura também premiá-los, digamos assim, porque também é justo. Aproveitar esse momento para lhes agradecer uma vez mais a disponibilidade que demonstraram em acolher estes refugiados, e a totalidade do apoio, que serão os 65.000 euros a dividir por todas as IPSS, demonstram uma vez mais que estamos atentos, que temos vindo a perceber as dificuldades que as IPSS sentem, porque é natural que isto, quando mexe naquilo que também são as respostas que são dadas à população, nós, desde aquilo que tenho vindo a perceber, é que nós temos sempre esta vontade e esta percepção de ver que as IPSS estão a dar resposta a pessoas. E isso é o que nos levou a ir preparando esta proposta que veio hoje a esta reunião. Como dizia há pouco, poderia ter vindo anteriormente, mas por decisão nossa, estando próximos do final do ano, havendo orçamento e capacidade financeira também para dar este apoio, ainda bem que foi possível chegar a este momento, que foi possível chegar a estes valores, e oxalá seja um pequeno contributo para que a saúde financeira também das IPSS esteja ela mais salvaguardada, e deixar esse agradecimento por todo o esforço que fazem durante o ano para com a população. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Sr. Presidente, precisava de declaração de voto para a ata, por favor. Faz favor. Sr. Presidente, nós votamos a favor deste apoio, que acho que é mais que merecido. No entanto, e dado que o objetivo principal era o apoio por causa económico e financeiro, por causa da inflação e dos custos a mais acrescidos que as IPSS tiveram durante o ano de 2022, entendemos que esta forma de dividir este valor, só com a nuance dos apoios, do acolhimento das pessoas, não é suficiente. E, portanto, achávamos que cada caso é um caso, porque não são comparáveis, por diversas razões, os custos do funcionamento de cada uma das instituições, e, portanto, achávamos que no futuro havíamos de levar em linha de conta eventualmente os custos de funcionamento de cada instituição para que o apoio fosse atribuído em função disso. É a nossa visão da situação, mas concordamos com o apoio, como é lógico. Muito obrigado.
Passamos então ao ponto número 4, atribuição de apoio à obra do bem-estar rural de Baião, proposta. Não sei se o Sr. Vice-Presidente quer explicar também. Sim. Sim, Sr. Presidente, obrigado pela oportunidade de explicar também esta proposta. Pronto, esta proposta vem no seguimento também das medidas e dos apoios já definidos pelo anterior Executivo e pelo município, e tem a ver, o valor global é subdividido em três situações. Falámos aqui de uma percentagem, de uma comparticipação relativamente à contrapartida pública nacional da candidatura que foi feita pela OBER para a remodelação da cozinha e da sede social. Depois, numa outra contrapartida também que se prende com a requalificação do centro de dia, e paralelamente a isso também entra neste valor um valor respeitante a trabalhos que não estão contratualizados, porque falámos aqui do edifício do centro de dia, que é um edifício do município, a propriedade do imóvel é nossa. Nessa altura, e quando foi feita a candidatura, o município, como era um imóvel do município, ainda no anterior Executivo, tinha-se disponibilizado em participar em 100% a obra, sendo certo que no decorrer da mesma, e que já veio a ser durante este ano, além do aumento de preços e que já iria colocar noutros valores, tivemos a necessidade de substituir todo o telhado do imóvel. Isso não estava projetado quando da apresentação da candidatura, e agora em execução de obra foi detectada essa necessidade, que iria até pôr em causa aquilo que estava a ser feito. Sendo este um imóvel do município, tivemos que avançar para esta resposta, e o que veio a permitir que realmente a requalificação do edifício fosse toda feita, ficando assim ele todo preparado e em todas as condições para ser prestados os serviços que são prestados pela OBER no centro de dia. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não sei se há mais alguma inscrição. Não. Ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 5, atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião, proposta. Não sei se... Eu só pedi para me ausentar, uma vez que... Muito bem. Faz favor. Sr. Presidente, em relação a esta proposta, a 5 e a 6, é válida. Nós, ao estudar isto, entendemos o seguinte: na última reunião de Câmara, aprovámos apoios para as corporações de bombeiros voluntários de Baião e de Santa Marinha de Zezer. Sr. Presidente, nós achámos que podíamos, no próximo ano, se for possível, e acho que sim, de não andarmos todas as reuniões de Câmara, tentarmos concentrar os apoios e votarmos tudo de uma vez só, não andarmos a votarmos isto às pinguinhas, que acho que não faz sentido nenhum, porque se pudermos juntar e votarmos tudo junto, acho que ficávamos bem e poupávamos trabalho. Muito bem. Não é a primeira vez que coloca essa questão, e também não é a primeira vez que eu lhe vou dizer a mesma coisa. O que deveria vir aqui, por norma, era só este apoio que aqui veio, hoje. Quando é um apoio extraordinário, não é um apoio regular. Não sendo regular, nós não podemos incorporar naquilo que é o plano de atividades. É só por isso. É só por isso. O que nós podemos fazer, quando muito, é dar-lhes apoio e ficarmos com as duas, mesmo que a gente tenha a hipótese de, a meio do ano, lhe dar um apoio extraordinário, e no final do ano damos este apoio, que é o apoio global, juntar tudo no final do ano. Agora, quando são apoios regulares, as associações já sabem disso, por isso é que nós lhe pedimos que façam um plano de atividades, e nós apoiamos o plano de atividades. É o que se passou hoje, por exemplo, com a Associação Desportiva de Baião. Vem um apoio para a Associação Desportiva de Baião. Imagine que agora, por algum motivo qualquer, tinham lá uma intempérie, um telhado, vinham pedir um apoio, e se fosse concedido por nós, tem que vir outra vez, mas é extraordinário. Nós não podemos pôr esse valor para o ano, porque se calhar o telhado não vai voar outra vez para o ano. Portanto, este é o apoio regular.
e, portanto, este vem sempre uma vez por ano, quando são apoios extraordinários. Que é verdade que nos últimos 3 anos, 20, 21, 22, porque em cada ano nós não sabemos como é que vai ser o próximo, tem havido sempre apoios extraordinários, mas não sabemos se em 2023 vai haver, portanto não há forma de nós prevermos se vamos dar apoios extraordinários ou não. Só o que é extraordinário é que venha à parte. Faz favor. Sr. Presidente, eu só pus esta questão porque foi na última reunião que votámos o apoio. Porque é que ou votávamos este apoio junto na última reunião, ou votávamos, é só por isso é que possamos. Se fosse com meio ano de antecedência de espaçamento, nós percebíamos. Agora, em 2 reuniões seguidas, apoios para as mesmas instituições, são válidos, não tem problema nenhum. Podíamos era ter votado tudo de uma vez, só isso. Muito obrigado. Ponho então a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Sr. Vice-Presidente, já cheguei outra vez e, portanto, ponto número 6, atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zézer. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Muito bem. Então, punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Passamos então à proposta, portanto, que veio por adenda, proposta número 8, que sendo assim como a 7 foi retirada, passará para 7, certo? Ou fica assim? É na mesma? E que é uma proposta dos seus vereadores do PSD, apoio às IPSS de Baião para enfrentar as dificuldades que decorrem da transferência de competências da Segurança Social para o município de Baião. Proposta número 7 dos vereadores do PPD-PSD. Não sei se os seus vereadores vão dar uma breve explicação. Sr. Presidente, em relação a isto, o que nós queremos fundamentalmente e que tentamos escrever dentro daquilo que é as nossas competências nesta proposta é que no caso de que algumas das instituições tenham algum prejuízo com a transferência de competências, neste caso de serviços que eles faziam para a Segurança Social e que passaram para o município, tivessem algum prejuízo, que a Câmara Municipal, uma vez que foi digamos que a Câmara que decidiu assim, que tentássemos minorar esses prejuízos, caso eles os tenham, e por isso é que dizemos que caso a caso devem falar com as instituições, para perceber se as instituições realmente têm ou não, porque nós não sabemos, não é? E, portanto, queríamos, era só nesse sentido, mais nada. Sr. Presidente, só aproveitar, atendendo à proposta e mesmo havendo agora esta explicação do Sr. Vereador, mas a proposta traz aqui, além disto que foi dito, uma outra situação que eu acho que também deve ser analisado e colocadas algumas questões. Há aqui uma outra situação que eu gostava de perceber, não é? Porque fala-se aqui, na generalidade dos casos, os colaboradores das IPSS abrangidos por estes acordos desenvolviam outras competências e responsabilidades nas IPSS para além das que estavam integradas nos acordos celebrados entre as IPSS e a Segurança Social. Assim, resultava que as remunerações desses colaboradores eram liquidadas por estas, graças à cobertura de tais despesas pelas verbas transferidas pela Segurança Social no âmbito dos acordos celebrados. Pronto, é assim, esta proposta chega aqui, na realidade da parte das IPSS, pelo menos ao pluro da ação social, ainda não chegou nada. Não sei se isto vem depois de algum diálogo ou de alguma situação vista com as IPSS, mas parece-me que aqui esta questão dos colaboradores serem remunerados com valores que vinham de uns protocolos para fazerem outros serviços, creio que não estou muito... Assim, do pouco que percebi na transferência de competências, não constava nada destas situações e acho que as próprias IPSS que não terão
muito esta percepção. Não faço ideia se também é só alguma questão que se foi ouvindo ou não, mas creio que aqui, ao falarmos nesta situação e vem daqui uma proposta para ser deliberada, que da minha parte, como é óbvio, não iria votar uma proposta favorável destas com esta informação e não sendo esta informação vinda das IPSS. Depois, esta situação das possíveis indemnizações também não nos chegou, não estou a ver aquilo que possam ser situações que tenham ocorrido ou não, porque a transferência já iniciou no dia 5 de dezembro e até à data também não nos foi colocada nenhuma situação. Depois é mais uma outra situação, porque quando se fala aqui que o reforço seja atribuído no início do ano de 2023, creio que isto também não é uma situação que nós pudéssemos deliberar, porque tínhamos que, mesmo que isso viesse a acontecer, não podíamos no início do ano de 2023 tomar qualquer decisão sem percebermos realmente alguma questão que nos venha a ser colocada. Acho que limitar-nos logo aqui ao início do ano, que também não será muito correto vindo nesta proposta. Depois mesmo esta situação, a compensação pelo município das receitas das IPSS que sejam analisado caso a caso, isso sim, porque depois cada uma das realidades era diferente, até porque os recursos humanos em cada uma delas eram diferentes. Mas naquilo que é a minha análise à proposta, deixar aqui nota que não vou votar uma proposta destas favoravelmente, porque não tive, enquanto variador de pelouro, nenhum reporte por parte das IPSS. Acredito que deveria ter algo mais disponibilidade para também um maior diálogo com elas, mas naquilo que tem sido a minha disponibilidade tenho procurado dialogar com as IPSS, faço chegar aquilo que também são as nossas informações, tenho recolhido as preocupações deles, fruto disso é a proposta que apresentámos hoje e que foi aqui votada, que tinha a ver também com as dificuldades que eles têm sentido ao longo deste ano. Esta proposta penso que não tem ainda, não nos podemos estar aqui a votar e a deliberar situações que não tenham, pelo menos ao pelouro, ainda não chegou qualquer situação que valide o que está aqui transcrito nesta proposta. Muito obrigado, Sr. Vereador. Quer esclarecer? Faz favor. Sr. Presidente, não. Sr. Presidente, queria dizer a esta Câmara que isto está redigido de acordo com as minhas competências, que não são jurídicas, e, portanto, aquilo que eu vou percebendo, e do português que eu sei, que não sou propriamente um expert na matéria, mas eu e a minha colega, daquilo que nos vai... Nós entendemos que... Mas há aqui uma coisa que é se nós falarmos com as IPSS, se ainda não falaram, e a seguir já vou perguntar ao Sr. Vereador se falaram ou não, mas se ainda não falaram, se falarmos no início de 2023 e as IPSS disserem não, nós não tivemos qualquer prejuízo, nós não ficámos nada prejudicadas com esta lei de transferências, o assunto está arrumado, está resolvido. Se por acaso, por isso é que nós dizemos que seja analisado caso a caso, umas podem ter, outras não podem. O que nós achamos é que daquilo que temos conhecimento, não de agora, mas de há alguns anos esta parte, que havia técnicos que não estavam 100% a fazer o trabalho do protocolo da segurança social e que faziam protocolo, que por vezes davam apoio nas instituições noutras áreas, e que essas áreas agora as instituições vão ter que contratar alguém para fazer esse trabalho. Eu era do conhecimento que tenho, oficialmente não tenho, não, do que ia falando com as pessoas, era do conhecimento que tenho. Para além disso, só e muito concretamente, nós sabemos de um caso de uma instituição, que o Sr. Vereador também deve saber, em que a colaboradora não concorreu à autarquia para a ação social, ficou como colaboradora lá, não é necessária na instituição, a instituição vai ter que extinguir o posto de trabalho e vai ter que indemnizar a colaboradora. O Sr. Vereador tem conhecimento disso, ou não? Não tem? Pronto, se não tem, isto é público, quer dizer, peço imensa desculpa, isto é público e, portanto, é isso. De qualquer forma, esta proposta não diz que a Câmara tem que pagar seja o que for, sem falar com as instituições. O que diz é que o que nós pretendemos é que a Câmara fale com as instituições
neste caso o Sr. Vereador, que é a pessoa indicada, que é a pessoa do pelouro. Se as instituições dizerem que está tudo bem, para nós não tem problema nenhum, absolutamente. Se as instituições disserem que não, cabe à Câmara dizer, sim senhor, estamos de acordo ou não estamos. É só isso. Desculpe, é só porque a interpelação, se eu sabia ou não, só mesmo para dar nota do que me está a colocar a questão, não tenho conhecimento do caso que falou em concreto, mas que contraria um pouco o que aqui está, que era o que eu dizia. Então, se serviam para fazer outros serviços, a instituição já não precisa para os outros serviços. Recebia para fazer umas coisas, não sei se era essa a instituição, mas o que dizem aqui a instituição recebia valor para um determinado prestação de serviços. E a pessoa até fazia outros serviços. Então os outros serviços agora não podem ser considerados para não extinguir o posto de trabalho? Não é na mesma instituição. Não é na mesma instituição. Pronto. Ok, era só porque me foi colocada essa questão. Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, não é na mesma instituição. São instituições diferentes. Ó Sr. Vereador, mas o que nós lhe pedimos, e os senhores façam o que entenderem, o que nós lhe pedimos é que fale com as instituições por escrito, que é para as instituições pôr por escrito, porque é para não andarmos cá no disse que disse. Fale com as instituições, pergunte, as instituições por escrito dizem não há nada. Está resolvido, Sr. Vereador, não tem. Muito bem. Eu queria só dizer o seguinte, eu pensei que o Sr. Vereador, quando terminamos o período do dia e pediu para retirar uma proposta, pensei que era esta. E reitero, ia dizê-lo, vou dizer, eu acho que mais valia, digo eu, se calhar vocês ponderarem sobre retirar esta proposta. Porque há aqui coisas que estão escritas, que ainda para mais se diz que não sabe se são assim, há aqui coisas que estão escritas que eu acho que não deveriam estar escritas. Porque está a pôr aqui em xeque, do meu ponto de vista, a atuação das IPSS. E, portanto, duas dimensões. Uma é esta, mais técnica. A outra, que também não deixo de dizer, é que, pronto, faz-me lembrar quando vieram aqui com uma proposta para os bombeiros. Porque eu estou a partir do princípio, não sei se bem, que os senhores não reuniram com os IPSS. Não sabem das conversas, muitas têm havido ao longo do tempo, nomeadamente com o Sr. Vereador. Portanto, não sabem certamente das suas pretensões ou das suas dificuldades. Estou a partir deste pressuposto, porque se falaram com alguém, também gostava então que dissessem, não, nós articulamos isto com as instituições, com as IPSS, ou pelo menos com aquela e aquela, e isto traduz a realidade deles. Porque se isto traduzir a realidade deles, há aqui coisas escritas que não deviam estar escritas. E que não os vinculam a eles, mas vinculam-nos a vocês porque os escreveram. Dizem-me que, bom, mas nós não somos juristas, está bem, mas eu não preciso de ser jurista para saber que tenho que cumprir a lei. Não é? O facto de eu desconhecer a lei não me dá direitos de eu não a cumprir. E o Sr. Vereador já falou algumas delas. Há aqui coisas que acho que não deveriam estar escritas, muito menos se não falou com nenhuma IPSS. Porque se fosse uma IPSS que lhe dissesse isto, ok, ele tem que ser responsável porque aqui está. E porque diz, não sei se tem prejuízo. Então se não sabe, quer dizer, então, quando muito, até me parece que se quisessem falar sobre isto ou ter estas dúvidas, na dúvida, não é escrever, olha, se calhar, será que não acontece isto e tal, em vez de ser uma proposta, era, por exemplo, ser uma recomendação no período do dia, da mesma maneira que a senhora vereadora faz até aqui uma recomendação, entre aspas, ao movimento associativo, que pudesse ter até mais algumas atividades para o pessoal sénior, pronto, é uma recomendação. Aqui é meter-se aqui numa discussão que se não tem por base um conhecimento de uma realidade que decorre eventualmente de uma reunião com essas entidades, eu
reitero que vocês ponderem retirar esta proposta. E vou-lhes dizer porquê, não é? Porque diz, conforme aqui já foi dito, faz um enquadramento que teve lugar a transferência de um conjunto de competências da ação social para o município. E dessas competências, algumas eram exercidas pela Segurança Social por intermédio das IPSS. E através de quem? Das IPSS, com as quais a Segurança Social acordava os termos e condições, nomeadamente financeiras, para tal desempenho. Destes acordos entre a Segurança Social e as IPSS, resultava a transferência por aquela para estas, ou seja, da IPSS, da Segurança Social para as IPSS, de meios financeiros para cobrir as despesas com a remuneração dos funcionários das IPSS que executavam as tarefas objeto do acordo. Agora, há aqui 3 parágrafos, quer dizer assim, na generalidade dos casos, pronto, nem é um caso que imagina o que é assim, na generalidade, que à partida quem ler isto diz, bom, em todos os casos, generalidade, assim de repente, os colaboradores das IPSS abrangidos por estes acordos desenvolviam outras competências e responsabilidades nas IPSS, para além das que estavam integradas nos acordos celebrados entre as IPSS e a Segurança Social. Ou seja, eles faziam outras coisas, ok, tudo bem, mas em regime de voluntariado, podem fazer, mas não. Assim resultava que as remunerações desses colaboradores das IPSS eram liquidadas por estas, graças à cobertura de tais despesas pelas verbas transferidas pela Segurança Social no âmbito dos acordos celebrados com as IPSS. Isto põe em causa, parece-me, de uma forma muito evidente, o não cumprimento de um acordo. E vir aqui com uma proposta destas. E depois, mais à frente, a maior parte desses colaboradores desempenham nelas funções essenciais para o cumprimento dos objetivos e responsabilidades da IPSS, e mesmo com a cessação dos acordos com a Segurança Social, continuarão a desempenhar funções que são imprescindíveis. Também não se percebe bem isto, porque se deixa de haver acordo, elas deixam de de desempenhar funções. Se deixa de haver acordo, só que doravante as IPSS terão que arcar com a totalidade das remunerações. Então, se deixa de haver acordo, deixa de haver pessoas a trabalhar, como é que vão arcar com as remunerações? E por isso, tenho depois aqui 3 pontos da proposta que diz que esta também que não me parece que seja correta, que é dizer assim, então, o que é que os senhores vereadores propõem? E vou-me deter só nesta primeira. A Câmara Municipal aprova para o ano 2023 que os apoios à atividade que atualmente são as atribuídas às IPSS tenham em conta a diminuição de receitas para as IPSS em consequência da transferência de competências da Segurança Social para a Câmara Municipal. Mas que diminuição de receitas? Vai haver uma diminuição de receitas. Deixa de ter o acordo. Isto, eu não vou dizer isto, parece-me grave, isto que vocês escrevem aqui. E depois dizer-lhe o seguinte, para além disto, Sr. Vereador, é que nós, ao contrário do movimento associativo, em que o movimento associativo se substitui ao Estado, nomeadamente naquilo que é o cumprimento da Constituição, para uma prestação de, enfim, por exemplo, desporto. E então o Estado, através das câmaras, apoia regularmente estas entidades, não é a mesma relação com as IPSS. Quem apoia a atividade das IPSS é o Estado diretamente. Os nossos apoios são sempre extraordinários. E, portanto, nós não temos, conforme vocês diziam na outra proposta, retiraram, e nesta, nós não temos apoios, como é que eu ia dizer? Nós apoiamos com regularidade, não é? Mas, ou apoiamos regularmente, quase todos os anos damos alguns apoios, mas não há
digamos, apoios regulares todos os anos como para o movimento associativo. E porque não tem que haver apoios anuais. Ao contrário, como digo, dos movimentos associativos. Portanto, nós damos, eventualmente, para uma obra, como foi hoje aqui, para a obra, ou apoios extraordinários. E, portanto, para dizer que há uma diminuição de receitas para as IPSS, isto teria que ser demonstrado. E, obviamente, os senhores, todas as IPSS, mais uma vez, têm aqui um canal aberto em permanência para nos fazer chegar essas coisas e, enfim, eu quando vi esta proposta fiquei um bocado admirado, porque pode dar a entender que o senhor vice-presidente não tem feito o acompanhamento que tem com esta matéria ao pormenor e que não foi fácil, até por causa da Segurança Social. E, portanto, senhor, diz-me aí agora outro caso, mas até num caso há aqui uma instituição que vai indemnizar. Nós não nos metemos na gestão das instituições. Era o que faltava. Da mesma maneira que não nos metemos quando eles contratam, também não nos metemos, indenizam. Quer dizer, se não tem outras coisas, se a pessoa lá está e não tem agora que lhe, enfim, por essa função, ou adequa uma ou outra função, não sei, não tem que a despedir, digo eu. E se tiverem alguma necessidade, é uma questão que, obviamente, nós que devemos olhar para elas, como temos olhado para todas essas situações, mas numa relação, lá está, de proximidade, de lealdade que temos tido, de frontalidade, de cooperação. Agora, eu pronto, termino como comecei. Eu não sei se os senhores vereadores não gostariam de ponderar retirar esta proposta em função das coisas que aqui dizem. Mantém-na, Sr. Vereador. Não, Sr. Presidente, é para ir à votação, por favor. Muito bem. Mas não for, Sr. Vereador, mas então, pronto, é uma proposta que sai da vossa ideia, não é? Portanto, não articularam com nenhuma IPSS, nem? Vou-lhe dizer aquilo que lhe disse há uns tempos atrás e que vou voltar a dizer, e que digo aos baionenses. Nós, felizmente, até à data de hoje, somos livres, vamos ouvindo e vamos percebendo o que se passa, e quando propomos aqui alguma coisa, propomos por nossa livre vontade, sem qualquer pressão, nem nós sobre a pressão sobre as instituições sobre nós. No dia que isso acontecer, que nós tenhamos uma reunião, seremos os primeiros a chegar aqui e dissemos assim, olha, pediram-nos para dizer isto, mas enquanto isto não acontecer, não falamos com ninguém. Mas já aconteceu, Sr. Vereador. Já aconteceu de... Isso, de chegarem aqui e dizer coisas porque, entretanto, vos disseram. Sim, a minha intervenção sobre as obras nas freguesias foi o que me disseram. Isso mesmo. Mas eu disse mesmo. Isso mesmo. Okay. Portanto... Muito bem. Vamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta é rejeitada com 5 votos contra do PS e 2 votos a favor do PSD. Muito bem. Então, chegamos ao final da ordem do dia. Não há período de intervenção do público, não há público na sala, diga. E, portanto, eu passava à doutora Ana Paula para proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuto. Portanto, o ponto número 1 da ordem de trabalho já era por conhecimento, a Câmara deliberou tomar conhecimento. O ponto número 2, 3 e 4, 5 e 6 foram aprovados por unanimidade, sendo que no ponto 5 o Sr. Vice-Presidente não participou na votação e no ponto 6 o Sr. Vereador Henrique Gaspar também não participou na votação. O ponto 7 foi retirado da ordem de trabalhos por solicitação dos Srs. Vereadores do PSD e o ponto 8 foi aprovado por maioria com 5 votos contra e 2 votos a favor dos Srs. Vereadores do PSD.
Muito bem, ponho então a aprovação da ata em... Rejeitada. Sim. É melhor eu ler? Sim. Sim. Então, deliberou por maioria, com 5 votos contra dos senhores vereadores do PS e 2 votos a favor dos senhores vereadores do PSD, rejeitar a proposta da ponto 8 da ordem de trabalho. Sim, muito obrigado. Ponho então a votação, a aprovação da ata minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Sendo assim, chegamos ao final da nossa reunião. Muito obrigado a todos aqui na Câmara. Muito obrigado também a todos os que nos acompanham lá nas suas casas e desejar-lhes efetivamente um bom Natal. Obrigado.